Fala, amigo da Bastan, este aqui é o motor de polpa mais lindo que vocês vão ver hoje. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastan, aqui nessa caixa tá um motor muito lindo agora. Vamos mostrar logo para vocês. É bem fácil de abrir a caixinha aqui. E olha só que lindeza que a gente tem aqui, branquinho, branquinho, branquinho. Isso aqui é um 300 HP V8, deixa eu tirar aqui o pano. Comando eletrônico, rabeta longa, que eu vou falar hoje aqui para vocês. Não é a versão Pro XS, mas é a versão mais bonita. Então, amigo da Bastan, tá aqui um motorzinho para vocês que eu vou estar falando hoje, esse lindo motor 300 HP V8. Hoje a Mercury agora ela já manda aqui, né? Ela tá mandando no V8 e V6 esse distintivo bem bonitinho. Nos antigos não mandava, tá? Eu vi na versão 4Stroke se a Pro. Eu ainda não vi se na Pro XS já tá vindo. Tem um 250 ali, Pro XS novo, vou já olhar. E bem bonito, né? A cor CF, tá? Que tá escrito ali, que é essa cor branca aqui. Para quem não sabe, lá para fora tem a possibilidade da gente escolher outras cores para o motor desse aqui. E ainda assim você consegue também. Lá para fora o pessoal personaliza muito, velho. O pessoal pede sem estar pintado. Às vezes a pessoa mesmo faz a pintura de acordo com o bar, tá? As outras características dele, já diferenciando dos outros, é a altura da sua rabeta. Vocês estão vendo que aqui ela marca as alturas. S de small, 15 polegadas. L de larga, 20 polegadas. XL de extra larga. XXL aqui de extra larga, que aí completa as 30 polegadas. Então, logicamente, este motor, a versão 4Stroke, ele só tem XL, normalmente XL para frente, tá? Versão Pro XS, L, e a versão de trabalho também XL, tá? Então vocês podem ver que ela tem meio que esse acréscimo aqui, que teoricamente não dá diferença de desempenho. Isso é mais por questões para colocação na embarcação. E logicamente ele é um pouquinho mais pesado em média, tá? O Pro XS, que é a versão mais leve, pesa 236 kg, esse aqui na etiquetinha 244 kg. A gente ainda tem uma relação boa peso e potência aqui, porque a gente tem muito mais potência, mais de 50 HP a mais, sobrando com um peso a menos. Então a gente tem um motor XL, grandão desse aqui, com muita potência de sobra, relação peso-potência, que é uma das coisas mais importantes, tranquilamente aqui, né? Agora vamos falar aqui um pouquinho das especificações. Antes disso, a relação de rabeta, deixa aqui lembrando que muda a relação de rabeta, tem a Master Torque, entre outras relações que a gente tem para a utilização de um 300 HP. Ele está com a relação 1.75 para 1, entendeu? Relação muito boa para quem quer utilização, principalmente para trabalho neste motor aqui. Bom, esse aqui é o capô do 300 HP, como vocês podem ver, ele tem essa alavanca aqui que a gente consegue retirar, ela fica presa assim, ó, fechadinho o capô, bem bacana. Então você tem acesso muito prático para tirar o capô. Você aperta aqui, ele é por pressão. Depois de você apertar e ele ceder, você consegue puxar a alavanca e tirar aqui tudinho para ter acesso, né? As presilhas aqui, ó, que prendem ali embaixo. Ó, vocês estão vendo a presilha mexendo ali dentro, ó? Pois é, essa presilhazinha aqui, tá? Deixa sempre no chão, que do chão não passa. E aqui a gente tem acesso à máquina, um monstro desse 300 HP V8, tá? Olha aqui os cachimbos de vela de cada lado aqui, bobina, nossa, muita coisa aqui muito interessante desse motor. Ao mesmo tempo sendo uma máquina muito grande, eu considero muito compacta, porque a gente tem uma grande massa concentrada aqui e as extremidades bem menores. Olha aqui, ó, a grossura que a gente tem para cá, da rabeta para baixo, entendeu? Então tem muita massa aqui em cima, isso se torna bem interessante. Bom, ele tem muitas especificações aqui, todo mundo sabe, ele é um V8 de tamanho de bloco 4.6, tá? 4.6 entre aspas, são 4.574 cilindradas, tá? Eu olhei aqui. Lembrando, os motores da Mercury são todos motores que já vêm testados de fábrica. A própria Mercury ela já disponibiliza uma coisa muito interessante aqui, ó, que é a parte da manutenção. Já vou mostrar logo para vocês. A manutenção no motor desse aqui, independente do seu tamanho, do peso, é uma manutenção que eu considero muito simples, tá? Aqui nessa parte da manutenção a gente tem acesso aqui para pôr chicote embaixo, tudo certinho, ó, para quem nunca viu aqui, tá? Essa é uma pecinha que fica presa justamente aqui. E nessa parte aqui ele mostra várias coisas, como o seu RPM que ele tem que atingir cerca de 5.200 a 6.000 RPM. O neutro dele é 600. Como assim, Lucas? 5.200 a 6.000 RPM. Na sua aceleração máxima, o motor ele precisa atingir certo RPM para funcionar toda a parte
de refrigeração, lubrificação do motor. Então, caso você esteja utilizando o motor em aceleração máxima e ele não atinge esse RPM, tá errado. Troca a hélice, troca o motor, alguma coisa tá errada, entendeu? Capacidade de óleo dele é 6,6 litros quando você for fazer, né, a troca do óleo. Lembrando, manutenção dele de 100 horas, trocas de filtro simples, né, um filtrinho de óleo, filtrinho de combustível se precisar. E a gente vai trocar o óleo das engrenagens aqui, que é o óleo de rabeta e óleo do bloco. Posteriormente você vai fazer algumas trocas, que é a troca de vela, troca de rotor, troca que você tem aqui na parte da correia e também os filtrinhos de combustível, que aí sim é necessário, isso a partir de 300 horas. Manutenção dele em 100 horas, tá? Porque o motor já é testado, não precisa daquela manutenção prévia. Sabe o legal dessa abertura aqui que você tem? Quando você faz essa abertura sem tirar o capô, você tem acesso principalmente ao nível de óleo, para você estar verificando se está tudo ok no nível de óleo. Lembrando, se você tem um motor desse zero, na hora que você puxar já tem óleo diretamente no bloco, e aqui você tem acesso para jogar o óleo no cárter do motor aqui no bloco dele. Isso é bem bacana também para a gente ter acesso. Uma das coisas muito legais desse motor é o seu comando DTS. Lucas, como assim um comando DTS? Não tem aquele famoso comando lateral que eu vou mostrar aqui para vocês? Isso aqui que vocês estão vendo, por exemplo, é um comando lateral movido através de cabos de comando. Aqui a gente tem ligação de chicote, tudo isso. O 300 HP convencional, ele funciona assim com isso. Porém, aquele é DTS. Se a gente for para cá, a gente tem igual um 250 HP. Tanto a partida ali da chave dele já é diferente. Então, a ligação dele não é através de cabos, é uma ligação eletrônica, entendeu? Esse aqui, por exemplo, é um 100 HP. Ali também é um 250 HP, também DTS. Então, aquele 300 ele não utiliza essa manete. É outra manete sem cabos eletrônica. Logicamente, se você for pegar esse motor e fazer um comparativo aos motores antigos da Mercury, a linha, por exemplo, dos Verados, este motor ele é um V8 que não possui uma sobrealimentação. Esse motor ele tem uma alimentação aspirada. Isso é muito interessante porque traz uma robustez maior para o motor, fazendo com que o motor ele não tenha um supercharge, não tenha turbo, ou seja, ele tem uma introdução de ar na sua câmara de combustão de maneira aspirada. Com isso a gente tem menos peças, menos coisas para dar problema. Isso é muito importante falar, né? Vamos falar um pouquinho da sua parte de direção, né? Lembrando que esse motor aqui, você pode ver, pensar, Lucas, dá para pôr uma direção mecânica aqui? Eu meti a mão aqui na graxa, sempre tem bastante graxa. Logicamente dá, mas a Mercury, ela fala, por questões de garantia legal, você tem que colocar no mínimo uma direção hidráulica ou eletrohidráulica, por questões de garantia, a partir da linha do V6, ou seja, 175 para cima, direção hidráulica no mínimo. Então você pega o valor deste motor que eu vou falar já e bota mais 10 conto, meus amigos, isso mesmo. Ele já vem com umas furações aqui padrões de 5 furos para você poder ajustar a altura do motor. Lembrando que a altura da rabeta, ela tem muito a ver com a questão dos motores, como será feita a utilização. Geralmente, embarcações de grande porte para trabalho tem a rabeta, espelho de polpa mais elevado de 25 polegadas. E também quando você vai fazer a utilização de parelhas, então quando você for utilizar vários motores, a versão do motor contrarrotante, ela sempre é a rabeta longa. Então, por exemplo, se você pensa em comprar um motor e posteriormente comprar outro motor para fazer a parelha, né, não ter que comprar outra máquina, já compre a versão de rabeta longa, porque você vai ter algumas opções. Além de vender e comprar a versão depois dos motores, você pode também verificar, logicamente, que isso não é uma questão de garantia, mas extensão de rabeta, isso não está dentro da garantia do motor, né? Porque o motor ele é uma versão e você estaria modificando essa versão para poder funcionar, né? Já falando de questão de garantia, este motor ele tem a garantia padrão da Mercury, que são 3 anos de garantia. E esta versão 4Stroke não é a versão Cia Pro, essa é a versão branca. O que isso arremete? A questão de garantia para trabalho deste motor. Ou seja, se você for pegar este motor e fizer a utilização dele para trabalho, o que acontece? Este motor ele tem a garantia reduzida para somente 1 ano. Já caso você faça utilização no motor para trabalho, sendo a outra versão, que é a versão Cia Pro, aquela preta com a faixinha azul, tem uma garantia estendida de 2 anos, que aí sim você pode estar fazendo utilização tranquilamente. Lembrando, o motor desse aqui, mesmo sendo um V8, então, ele é muito simples, boa parte das coisas você encontra de maneira muito fácil nas assistências técnicas aqui de todo o Brasil. Lembrando que mesmo esse sendo um V8, eu ainda considero um motor que dá menos problemas hoje comparado aos motores antigos, por ser um motor super robusto, mesmo sendo uma máquina muito grande. Só você fazer um comparativo,
O 300 HP antigo era um motor de bloco 2.6, enquanto esse é um 4.6. A gente tem 2.000 cilindradas a mais para render a mesma potência. Porém, antes tinha a superalimentação. Aqui é um motor de indução aspirada. Com isso, considera-se uma robustez muito maior. É só você perceber que boa parte dos carros turbo e os carros aspirados, o carro aspirado tem uma tendência de, por não utilizar turbo, durar mais tempo. Isso aqui é só uma analogia bem básica, mas também foi muito feita para os motores de polpa hoje em dia. Lucas, qual hélice eu vou estar utilizando no motor desse aqui? Bom, já vai lembrar que a linha V6 para cima, a bucha que acopla aqui é uma bucha diferenciada de ferro, tá? Diferente, por exemplo, você pegar a mesma hélice que está no 115 e tentar acoplar aqui, não dará o calço que tem na rabeta, já adianto para vocês. Porém, a hélice sem o calço, sem a bucha, ela dá assim aqui. Então você pode estar colocando diferentes tamanhos de hélice, mas geralmente você vai estar colocando para trabalho hélices menores tamanho 19 e para ter um desempenho maior, hélices de tamanho até 26 numa motorização dessa aqui. Então você entra numa gama de hélice muito grande, tá? Geralmente você vai estar utilizando na faixa de uma 19 até uma 23 quando for um barco mais leve, somente se você quiser um desempenho muito maior, for um barco quase de corrida, né? Assim você vai estar utilizando uma hélice 24, 26 e aí varia muito de gosto, de 3 a 4 folhas, né? No quesito de consumo, esse motor ele tem um consumo que varia bastante dependendo da sua aceleração. Como vocês estão vendo, ele tem uma aceleração máxima até 6.000 RPM. Ou seja, se você pegar e atochar esse motor até 6.000 RPM, ele consome mais de 100 litros por hora. Só o que acontece, né? O consumo ele está ligado logicamente ao RPM do motor. Então se você tiver uma embarcação que não força muito o motor, navegando em média a 4.000, 4.500 rotações, você consegue gastar em média de uns 25 a ainda 30 litros por hora. Ou seja, um consumo relativamente ok para um tamanho de máquina dessa aqui. Você neste consumo ainda está conseguindo ter um deslocamento aí de velocidade médio de 28 a 35 milhas, dependendo do tamanho da embarcação. Lucas, qual a velocidade máxima que o motor desse aqui pode atingir? Bom, dependendo da relação de hélice, da embarcação e tudo, você consegue com um motor desse aqui fazer embarcações chegar ou ultrapassar as 60 milhas, tá bom? Chegar próximo até das 70 milhas, que são 100 km, acima de 100 km por hora. E embarcações maiores, geralmente você ainda consegue, se o motor tiver ok para embarcação, ainda consegue buscar as 45, 50 milhas. Esse motor ele tem muito fôlego, é muita máquina mesmo. O comparativo dele, quando você faz com 250 HP, principal dele é a velocidade final que ele vai lhe proporcionar mais. Em questão de torque, geralmente ele e o 250 tem um torque ligeiramente parecido, mas em velocidade final esse motor se destaca. Geralmente o motor, logicamente, o 300 HP ele vai se destacar mais do que o 250 HP. Não é à toa que ele cobra um preço a mais. E qual o preço a mais que ele cobra por isso? Bom, vamos falar o preço agora deste 300 HP. Lembrando, ele tem alguns diferenciais. Este motor ele é branco, tá? Querendo ou não, o branco tem um custo a mais. Ele é a manete DTS, a manete eletrônica é o maior custo que a gente tem aqui. Hoje o valor deste motor ele tá em 150 mil reais. Hoje o valor de um 300 HP mais básico, bem mais básico que ele, a versão preta e tudo, com a manete normal, é 140 mil reais. Então a gente tem esse acréscimo por conta da cor e da manete eletrônica, logicamente, deste motor aqui. Esse motor aqui tem um diferencial também que a gente tem ele a pronta entrega. Sim, este branco aqui está a pronta entrega. Fazia muito tempo que a gente não tinha motor grande a pronta entrega e a gente está com um pequeno lotezinho de um 175 Pro XS, 200 HP V6ão, rabeta curta. E ainda este 300 HP que eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês, também está a pronta entrega, bem bacana, é um modelo diferente, é a cor diferente branca, é a manete DTS e ainda a rabeta, logicamente a rabeta dele é a rabeta longa, mas a gente vê muito Pro XS que é a rabetinha curta. Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês mostrando esse lindo motorzão, isso aqui é uma beleza, sério, sério, dá vontade, tipo assim, se eu tivesse um 300 HP aqui, eu arrancava só para meter esse aqui no lugar do meu, porque olha só que coisa linda esse branco, destaca demais, né? Aqui no Brasil realmente a gente não tem muito costume de ver, ou você vê o preto, ou você vê o Cia Pro, ou você vê o Pro XS, não vê branco, entendeu? E aí, meu amigo, não tem pra onde correr, o motor já é lindo, aí vê um brancão desse aqui, ó, magnífico, tá bom? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, compartilha, se inscreve no canal, o pessoal já tá fazendo um monte de barulho aqui na fábrica, vá com a mais forte e vá de Titã.